Então, temos 12 pessoas. Então, agora sim, oficialmente, uma boa noite a todos e a todas. Estamos Boa na noite. nossa 22ª aula de redação. Boa noite, pessoal. E hoje nós temos um convidado muito especial. E, a propósito, vocês há pouco tempo estiveram com ele na aula de Sociologia, né? Então, hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor Lucas. Então, seja bem-vindo, Lucas. Gente, eu acho que 4 câmeras... Não vai falar. Então, fica a do Lucas aberta. A gente desliga. E a gente fica com o microfone, caso queira falar alguma coisa. Acho que a Júlia fica também, né, para conduzir. Ah, mas aí quando for a vez de vocês, aí eu saio e vocês vêm, eu acho. Oi, Lucas! Estou muito ofendido que dá 4 pessoas aqui. Dá. Quando as 2 pessoas às 6 horas da tarde, fica aquela coisa de... A gente já ficou com 4 câmeras ligadas, deu certo. Uma semana passada, não. Semana passada a gente teve que desligar. É quando quer, né, Lucas? É aquela coisa. Então, eu já agradeço, né, a tua participação. E aí, pessoal, vocês já sabem o que a gente vai falar hoje. Nós estamos fazendo alguns debates, Lucas, a gente traz alguns assuntos, assim, que a gente entende que são importantes de serem debatidos. Então, fique à vontade. E nós também, como sempre, né, gente? Participem, interajam, a gente faz isso aqui para vocês. Então, falem, perguntem, sintam-se à vontade para isso, tá? Então, hoje, nós vamos falar sobre os desafios, gente, da população trans no Brasil, tá? Nós vamos falar sobre esse tema que foi um tema pedido, então nós estamos atendendo aos pedidos de vocês, isso é muito importante, tá? E aí, então, nós vamos trazer alguns dados, vamos ouvir também o que o Lucas tem para nos dizer sobre isso, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho, vamos falar sobre educação, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre violência e o que mais vocês quiserem que a gente fale, né? Aproveitem que é o momento, tá? Tema muito importante realmente da gente conversar um pouco. Então, vamos começar pelo trabalho, mas a educação, né, tá totalmente ligada, então, trabalho e educação estão muito ligados. E, Mirella, que é tua. Mas antes disso, gente, quase que eu esqueci. Antes disso, a gente quer saber de vocês. Agora, já queremos que vocês comecem a falar. Vocês sabem a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? Podem ser sinceros. Não sei. A gente quer saber de vocês. O silêncio virtual, ele é matador, né? Mas é necessário, assim, a gente dá uma esperada, porque... E o pessoal vem. Sim, não, talvez, mais ou menos. Acho que sei, acho que não sei. Nem sabia. É de comer? Ai, nem me fala em comer, que eu tô com fome. Acho que não sei. Gostaria de parabenizar a Júlia pelos slides que estão lindíssimos. Muito obrigada, muito obrigada. Múltiplos usuários, olha, gente, que felicidade. Fiquei até com raiva desses slides de tão isso. Até parece. Tem que ver os nossos. Sabe a Júlia que estava na aula de Sociologia, entrando e saindo? Era eu. Eu achei muito legal. Assim, eu pensando assim, mas, gente, será que a Júlia é a Júlia? É a Júlia. A Júlia entra nas aulas de vez em quando. A Júlia gosta de aprender coisas diferentes. Já sabemos. Pelo menos eu sei que tu não é a Beyoncé, então. Não. Eu sou a Júlia mesmo. Acho que sei mais ou menos. Sim, Luísa, não esperava menos de você. Bom, eu acho que eu posso dar uma explicaçãozinha do que é cada coisa. Sim, com certeza.
Então, gente, a gente pode pensar assim, na sigla, vamos colocar assim, LGBT. A gente tem, que é uma sigla mais básica, a gente tem o L para lésbicas, B para bi, G de gay e T de trans. Travestis, transexuais e transgêneros, na verdade. O T significa tudo isso. A gente tem as 3 primeiras letrinhas que são reservadas para orientação sexual. Orientação porque é como se ela fosse uma bússola, tá? Pensa no coisa do carro aquele. Eu não tenho carro, então eu não sei como é que é o nome, eu vou chamar de coisa, tá bem? Vocês me deixem. Ótimo, também não sei o nome. O mostrador do carro, aquele da gasolina, tem, não tem, tá? É uma seta que ela vai girar para um lado, para o outro. A gente pode pensar assim, marcador de gasolina mesmo. Visto a Mirella é automatizada, então ela sabe. Provavelmente. É. Riquíssimo. Eu tenho o Fiat Uno da firma, mas é isso. A orientação, então, é isso que te orienta para um lado ou para o outro relacionado à sua sexualidade. Ou seja, se você é de um gênero e gosta do mesmo gênero, você vai ser homoafetivo, tá? Homossexual. Você gosta de um gênero, por exemplo, vamos dizer, eu adoro usar exemplos de pessoas que estão com a gente, mesmo que isso não seja verdade. A Júlia, vocês sabem que ela é uma menina, vamos dizer menina, e a Mirella também, né? Então, se elas fossem um casal, elas seriam um casal homoafetivo, elas seriam lésbicas. Poderiam ser. Caso, por exemplo, a Júlia também gostasse de homens, de meninos, ela seria bi ou pan, mas aí a gente entra dentro de um outro momento. O Bernardo e eu somos as 2 opções masculinas aqui. Se fôssemos um casal, seríamos um casal gay, tá? Isso é a orientação sexual, tá? O L, o B e o G, tá? Aí quando a gente entra no T, a gente vem com a ideia da identidade de gênero, tá? A identidade é quem você é. Lembra que eu disse que a gente sabe que a Júlia é menina e a Mirella também? Tá? Elas nasceram, o médico disse, é mulher. E elas continuaram a vida inteira se identificando com isso, tá? Pode acontecer, aí vem, tchan, o que são as pessoas trans? Elas nascem, o médico olha pro genital, diz X, né? Aí a pessoa vive e percebe, não, acho que há algo não, acho que o errado não está certo. E realmente não está certo mesmo, porque a pessoa se identifica com outro gênero, seja ele qual for. Tá? Se a pessoa transita de um lado que disseram que era, para outro, então é uma pessoa trans. Aí a pergunta é a seguinte, vamos dar um exemplo extremamente prático para a gente avançar já. O Bernardo, se ele está por aí, o Bernardo é cis? Tirar essa. Sim, pessoas cis são pessoas não trans, mas vocês não precisam se apegar muito nisso. Ou seja, o Bernardo nasceu, o médico olhou para ele, disse que ele era um menino. No meu caso, eu nasci, o médico disse que eu era uma menina. Chegou uma certa idade, não é bem isso, o buraco é mais embaixo. Sem fazer piadas de buracos, mas tá. É uma coisa que sempre surge. Sinto muito. Primeira e última aparição do Lucas na aula de redação, né? É mulher. Vamos embora. Está sendo gravado, isso vai para o YouTube. Tá? Se fôssemos um casal, eu e Bernardo, seríamos o quê? Agora vocês vão ter que responder. Vale eu, não vale, né? Vamos ver se mais alguém vai. A menos que vocês estejam no pré. Mas... Tá, vamos ver o que eles vão falar. Vamos ver a Tânia. Ó, a Tânia tá digitando. Por quê?
porque é um menino se relacionando com outro menino. Essa é a diferença da identidade de gênero para a orientação, entende? E aí, porque isso causa um estranhamento e uma confusão, tá? Se a gente não parte desse princípio, tá? Por exemplo, se a Mirella tivesse nascido menino e tivesse num relacionamento com a Júlia, ela ainda seria um casal lésbico de novela. Então é isso. A gente já pode prosseguir. Beleza, agora vocês já sabem. Uma explicação maravilhosa. Vem, Mirella. Eu vou ficar de bibelô aqui em cima, é isso? Ai, gente, dá pra ficar. É a pessoa convidada de hoje. Eu vou ficar. Acho que eu vou ficar. Começa a trancar, a gente manda a Júlia embora. Então, Lucas, aí a gente pensou, né, como que a gente poderia trazer essa discussão para um âmbito que fosse da redação, né, porque a nossa disciplina aqui é redação. Então, a gente pensou, como é que a gente vai trazer isso sem ficar entrando um pouco em outro campo, né, como tornar essa discussão um pouco mais prática para a gente, para o nosso objetivo mesmo aqui da aula. E aí a gente resolveu trazer algumas mini propostas de redação e pedir a tua ajuda para a gente montar argumentos que sejam sólidos e que façam sentido, né, na hora de escrever um texto que tenha potência para tirar uma nota 1000 mesmo, né, que a gente está tentando fazer aqui. Aí a gente separou os nossos eixos. Eu não sei. A responsa do Lucas está aqui solo e vai ter argumento para todos os temas que a gente trouxe, né? Na verdade, o tema, ele gira em torno da trans, né, da pessoa trans. Eu até vou te fazer a pergunta, né, que eu li na internet, mas não ficou muito claro, entre transexual e transgênero. Uma coisa que a Júlia também tinha perguntado, se tu quiser falar um pouquinho pra gente. E aí depois tem a diferença entre travesti também, né? Uma explicação rápida, porque geralmente uma explicação bem aprofundada nos gera falar de outras questões. Por exemplo, a gente usa a palavra transgênero como se ela fosse um termo guarda-chuva, né? Porque ele engloba todas as pessoas que não são cis. Basicamente isso. Pessoas que nasceram e que elas não se identificam com o gênero que foi designado ao nascer. Exatamente esse é o termo para explicar. O que acontece? A gente vai entrar nessas questões de medicina e existem diferentes áreas que veem essa questão das pessoas trans, por exemplo, uma visão da medicina, porque a medicina precisa saber quem é o quê. Né? O que se usa quando se fala em transexual? Que é uma pessoa que tem necessidade de mudar o seu sexo, fazer a sua cirurgia de transgenitalização. Eu nunca falei essa palavra de primeira, sempre saiu meio torto. Mas o que dentro dos movimentos sociais a gente trabalha? E muitas vezes isso não é uma realidade. Porque para fazer com que isso seja efetivo, conheço muitas pessoas que ficaram 8, 10, 12 anos na fila do SUS, que a pessoa quer aquilo, né? Mas isso é realista? Isso faz bem para a mente da pessoa ter essa realidade? Então, se pensa na questão biológica, mas também tem que se pensar na questão social de que muitas pessoas não podem viajar para a Tailândia e pagar 60 mil reais e voltar uma boneca, né? Então, essas diferenças de terminologia são carregadas tanto do social quanto do biológico. E aí, por exemplo, a diferença para travesti, você tem que é uma questão de classe. A travesti sempre é transpobre, né? Então, aí a gente fica dançando, mas é algo mais para... Se usar trans tá maravilhoso, não precisa pensar em outra coisa e não precisa ficar definido. Foi o que a gente pensou na hora de montar, né? Porque eu não sabia exatamente qual terminologia, eu pensei trans englobaria todos.
E aí a gente fez, então, né, os nossos eixos, né, a partir da problemática que a gente tem social, e aí o primeiro que a gente vai trazer aqui vai ser a questão do trabalho, que, né, se relaciona com a educação, ainda mais para ti, que é professor, né, ainda mais, porque tu, além de ter uma educação, ter feito, né, todo um ciclo de ensino, tu também vai agora fazer parte dos que ensinam, né? A gente, como professor, a gente nunca sai do ensino, né, mesmo quando trabalha. E aí eu trouxe alguns tópicos para a gente discutir, né? O primeiro, né, que é o central, que seria, se fosse uma proposta do Enem, ela viria mais ou menos assim, né? Os desafios enfrentados pela população trans no mercado de trabalho no Brasil. Né? É uma coisa bem sucinta, né? Não estou pedindo nem especificando nada. A gente sabe que existem diversos problemas, né, que começam justamente dentro da escola e que vão tendo consequências ao longo do tempo, né? Aí eu trago também a falta de investimento, né, de políticas públicas, a questão do uso do nome, que a gente sabe que tem algumas escolas até que trocaram os nomes por números, simplesmente para não chamar a pessoa pelo nome que quer ser chamada, né? Sendo que isso também é um direito, isso já é previsto, né? E também a questão entre professores e alunos, será que esses professores estão preparados para encarar esses alunos? Que tem toda uma questão de respeito e de tudo, enfim. E o preparo dos outros estudantes, né, dos outros colegas, enfim, do meio ambiente inteiro, né? Meio ambiente, coisa estranha, do meio social inteiro. Tá, minha deixa de novo. Sobre. Vamos por partes, como já diria o Jack Stripador. Vocês apresentaram o tema geral, realmente é bem isso. O que a gente primeiro falaria dos desafios enfrentados no mercado de trabalho? A gente tem o dado de que, dado inclusive que veio pela ANTRA, de que 90% das pessoas trans estão na prostituição. E aí isso vem nesse link com o problema da educação, né, de que muitas pessoas dizem assim, essas pessoas trans ficam muito focadas no binário, né, para eles é tudo, nessa questão de gênero, tudo é masculino ou é feminino. Gente, o nosso mundo é binário. É homem querendo shampoo de cerveja, né, porque não pode comprar um Dove, um Seda. O shampoo do homem não pode ter o nome de seda, né? É aquela coisa, tudo é separado, né? Tudo é separado. E na escola também. Aí a gente faz o exercício de pensar na escola como é que é separado as coisas por gênero. É a fila do lanche, a fila dos meninos, das meninas. Na minha época tinha que ter fila para entrar na sala de aula, e era a fila dos meninos e das meninas. São, por exemplo, os banheiros, né? Já usar o banheiro de escola já era aquela coisa, entrar no banheiro masculino. O Bernardo sabe o horror que é entrar no banheiro público masculino, meu Deus. O feminino é péssimo também, mas... Ai, menina, eu já vi os dois e posso te dizer que o banheiro masculino, nossa, às vezes eu fico me perguntando por quê. Não, são uma piadinha, gente. Uma piadinha, só uma piadinha. Mas então, aí tem aquela questão, por exemplo, o nome, a chamada. Todo santo dia tem aquela chamada, aquele nome que você não quer. Eu iniciei a minha transição depois que eu já tinha saído do ensino médio. Então, essa vivência eu sabia que alguma coisa não estava bem, não estava correta, né? Mas tive a sorte de meu nome de nascimento ter sido grande, então todo mundo me chamava por um apelido Lu. Né? Então era algo a gênero, né, que não tinha gênero, e isso conseguiu fazer com que todo esse processo de escola e adolescência fosse mais de boas, né? Conseguiu dar uma tranquilizada. Mas tem muita gente que não consegue isso. Essa experiência de passar pelo ensino médio, eu não tive, mas tive na universidade. Primeiro dia de aula era aquela tensão, todo mundo ali de boa conversando,
e aquele momento, alguém vai chamar o nome que não é o meu e eu vou precisar, esperei tudo, não respondi a chamada no primeiro dia, saiu todo mundo da sala, aqueles puxa-saco querendo conversar com o professor no primeiro dia de aula, sai daqui, criatura. Todo mundo saiu e aí eu olhei para o professor, me tremendo por dentro e disse, isso aqui, esse nome que está na chamada, professor, não é o meu. E aí ele se assustou um pouco, usou os mecanismos do cérebro dele e disse, então qual é o teu nome? E aí eu pude dar o meu nome, Lucas, para ele, ele anotou do lado da chamada, fez alguns erros durante o semestre, mas o mais rápido possível foi consertar a matrícula, pedir a inserção do nome social e tudo deu certo depois disso. Mas eu precisei fazer isso com todos os professores daquela semana. Só te interromper um pouquinho. Dentro da universidade, então, tu não teve grandes problemas, assim, para conseguir trocar o teu nome. Trocar o teu nome não, né? De ser chamado pelo nome que tu Não, porque era te um identificava. ciências humanas, era um curso de ciências sociais. Então, o pessoal tinha toda uma noção de gênero. O primeiro professor tem um laboratório de gênero. Então, eles sabiam do que eu estava falando no primeiro momento que eu... Mas, por exemplo, eu fiz alguns semestres de física e o próprio fato de eu, na época, no caso, ser uma mulher fazendo física, aquilo foi extremamente traumatizante. Então... Bom, não sei o que tu vai fazer na física, mas... E foi aqui em Pelotas mesmo? Sim. Então, a resposta é, depende do curso. Então, se a gente fosse escrever uma redação sobre os desafios, por exemplo, na educação para pessoa trans, a gente poderia dizer que no ensino médio e fundamental, a resistência com a aceitação de nome, de tudo, ela é um pouco maior do que dentro do contexto universitário, a depender do curso, né? E isso é uma coisa que é real, isso é um fato. E aí a gente, para argumentar sobre isso, que é aqui a gente sempre tem que pensar o que é um argumento, né? Isso não é um argumento, isso é um fato, pessoal. Um argumento seria nós problematizarmos o porquê disso. E realmente o que o Lucas falou, quando tu está num contexto que as pessoas já trabalham com uma coisa de ciências humanas, ciências sociais, que é voltado para as pessoas que são em situações de minoria, de tudo aquilo que foge do normal, existe maior abertura. Isso é um argumento. E aí vocês vão ter que problematizar isso para resolver, né? Para achar uma solução. Como é que a gente vai modificar? Aí entra a questão das políticas públicas. Que políticas públicas poderiam ser adotadas nessa questão, Lucas? As políticas de garantia, né? Garantia tanto do nome social. Aí nós temos também, existe uma política pública que é o uso da carteira de nome social, né? Que é só ir até o local das carteiras e pedir uma. Existe o uso do banheiro, né? E é isso que o problema disso, o que acontece hoje em dia é que isso vai de escola a escola. Não há uma padronização, o mesmo que haja. A gente sabe, gente, que escola é aquela coisa, por mais que exista uma regra correta de se fazer algo, aquilo só é... E em todo o Brasil é isso, por mais que exista a lei, é preciso que as pessoas cumpram. E é uma lei mesmo, né? Eu estava em dúvida se era realmente uma lei ou se era algo uma prática, digamos assim. Mas é uma lei. O que facilitaria todo esse processo, tá? Em certa parte, seria uma política pública de facilitação da correção da certidão de nascimento. Tá? E isso foi feito há pouco tempo, mas, por exemplo, ainda há os percalços porque é preciso um grande número de documentos, muitas pessoas não sabem lidar com isso, você precisa pagar um certo número de certidões, ou seja, você precisa pagar... tudo tem essa dificuldade na hora de... E essas políticas públicas fazem toda a diferença. Não se esquecendo de que uma política pública é tudo o que o Estado decide ou não fazer.
E tudo sempre é voltado, né, para o capital, se a gente próprio pensar. A gente está falando em mercado de trabalho, educação, enfim, e a gente vê também muita propaganda já, né, de empresas que já estão à frente, mas isso não é porque eles são bonzinhos, ai, olha só como eles amam os LGBTs, enfim. Não, gente, é capital, eles querem abranger o maior número de pessoas possíveis, né, eles não têm preconceito com nada, mesmo que tenham. É o chamado Pink Money. É o Pink Money. Mas, por exemplo, nós temos. Eu sou professor de sociologia, eu vou vir sempre com dados. Por exemplo, o uso do nome social, tanto na escola quanto em qualquer ambiente, ele reduz consideravelmente, não trouxe os dados exatos, mas é comprovado de que reduz o índice de suicídio. Aí a gente chega à conclusão de que se você respeita uma pessoa, é óbvio que ela não vai querer se suicidar. Não é tão complexo assim. Não é tão difícil, né? A Laís está digitando. Ah, chegou agora. Olá, Lucas, tenho uma dúvida. Quando tu mudou de nome, não perde todo o ensino que tu cursou ao longo da vida? Ah, isso é legal. Não, menina, mas eu vou te dizer, tem um senhor que infelizmente já faleceu, que ele é considerado o pai de todos os homens trans no Brasil, que é o João Nery. Ele tem um livro e na história dele ele conta que ele precisou trocar de nome, porque na época dele não tinha essa possibilidade, ele precisou forjar uma certidão de nascimento nova. Se eu chegar no meu... porque isso é uma coisa que muitas pessoas têm essa dificuldade, de pensar assim, muitas pessoas vão querer trocar de nome para fugir das dívidas. Gente, o Serasa continua batendo na minha porta. Tá? Essa é uma coisa que não acontece. Se eu chegar no cartório em que eu nasci, eu consigo puxar um documento que diz fulano nasceu X, mas agora chama-se Y, ou seja, esse dado não se exclui. Continua com o mesmo número de documento, com o mesmo CPF, aí se altera só o nome, na verdade o pré-nome, né, porque é o primeiro nome, e o resto do estado continua com todas as tuas informações. Ou seja, não, mas também precisasse ainda, diria sim. Lucas, eu acho que de minha parte, né? Acho que de minha parte é isto. Vamos passar para o próximo tópico, eixo. Antes disso, eu queria falar sobre o Prepara-NEM. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Mas foi um cursinho, uma espécie de cursinho criado em 2015 pela Indianara Siqueira, alguns devem conhecer, o Thiago Bassi e a Gisele Andrade, que era justamente um cursinho para pessoas trans. Tá? Não era só para pessoas trans, mas principalmente entendendo toda a realidade, toda a dificuldade, todos os obstáculos na educação, né? Então, primeiramente, foi um cursinho preparatório para Enem. Só que aí depois foi crescendo, e foi para outros concursos também, foi ampliando para ajuda com alimento, com roupa, sabe? Foi bem interessante mesmo. Eu acho que agora, no momento, por causa da pandemia, ele não está acontecendo. Eu entrei nas redes sociais e eles colocam coisas, mas não falando do curso. Só que eu achei, tem vários vídeos e tal, e eu achei essa fala aqui dessa mulher trans, que eu achei, assim, ó, gente, muito importante, que já entra no próximo tópico, que é a questão da saúde, tá? Tá ruim ali, tá? Eu coloquei daquele jeito, tá horrível, mas eu vou ler para vocês. Vocês elogiando seus slides, mas eu não elogio, eu acho horrível. Eu já quis fazer dermatologia. Hoje em dia, eu penso em fazer endocrinologia, pois está relacionado com a transição hormonal. Muitas trans começam a se automedicar com substâncias que elas nem sabem os riscos que podem trazer para a vida. No mercado, há vários endócrinos, mas nem em todo lugar você encontra um específico para a transição hormonal em uma pessoa trans. Eu pretendo me dedicar a essa área para ajudar pessoas como eu. Ai, obrigada, gente, obrigada. Mas, assim, é real, assim, né? Por entender essa dificuldade, eles estavam lá estudando e tal. Eu acho que agora realmente não tá rolando. Mas eu achei uma iniciativa incrível, assim, né? Professores voluntários, muito, muito legal mesmo. E aí,
nós entramos na questão da saúde, né? Então, seria um outro tópico, poderia vir de outra forma, como, né, os desafios enfrentados pela população trans a respeito da saúde no Brasil. Porque é bem assim que vem, né? Os desafios, tarará, o caminho, nananá, os caminhos para tal coisa. Então, seria uma possibilidade vir relacionada à saúde. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, tá? É que o processo transexualizador foi incluído no SUS em 2008, mas apenas para mulheres trans. Depois, em 2013, sim, né, foi incluído os homens trans e os travestis, tá? Só que não é uma coisa simples, né? Como o Lucas já havia falado, não é uma coisa assim, ok, né? Vou entrar na fila, vou conseguir, deu. No mínimo 2 anos de psicoterapia. Então, essa pessoa que quer fazer a cirurgia e tudo mais, precisa ter 2 anos de terapia. Só que também não para por aí, né? Não são 2 anos. Às vezes podem levar 7, podem levar 10, podem levar 12, como o Lucas já tinha citado, né? E aí, o que pode acontecer no meio desse caminho? Processo clandestino, né? Por causa do tempo, por causa dos obstáculos, a pessoa vai se automedicar, vai em um lugar que não é um hospital, que não tem profissionais ali para fazer aquilo, né? E aí corre muitos riscos, até mesmo risco de morte. Então, assim, é um grande problema, um problema de saúde pública, sim, né? E outra coisa que também acho importante a gente se... Posso falar? Pode, a Mirella sempre tem o que falar agora. Não, mas é porque, assim, ó, a questão de ter começado primeiro o SUS a trabalhar com a questão das mulheres trans, né? A gente sempre percebe que existe um recorte de gênero também aí. Porque quando a sigla inicial era LGBT, né? Não era LGBT, era GLS, e começava pelos gays, né? Então, tinha muita questão das mulheres que eram lésbicas dizerem que elas não eram lésbicas, elas eram gays. E aí, toda essa questão do nome pode parecer uma coisa pequena, mas isso mostra também uma parte da sociedade que é machista, mesmo dentro do âmbito que é um âmbito que não deveria ter esse tipo de preconceito. Então, quando a gente fala nessas questões, isso tudo é muito maior. Uma sigla, ela não é só uma sigla, né? Ela tem todo um pensamento por trás disso. Enfim, só fiquei pensando que essa questão do homem e mulher, os homens, eles sempre vão ganhando espaço na frente, né? Eles vão abrindo, parece. Daí que as leis são feitas por eles. A Tânia tá digitando. Eu fico com vontade de esperar a pessoa digitar, sabe? Só que eu penso, não, mas aí eu vou perder tempo. Ai, gente. Para comentar uma frase, exatamente isso, Mirella. Muitos homens trans não sabiam nem que isso existia, porque as mulheres não podem ser nada, nem homens. Talvez se confunda as pessoas com essa frase, mas... É verdade, faz total sentido. Tânia, isso acontece porque nos Estados Unidos eles usam a palavra, geralmente o monopólio da cultura americana, né? Eles usam a palavra gay ou queer para todo mundo, para realmente ficar essa coisa do tipo, qualquer pessoa homossexual é gay. Então, tanto mulheres quanto homens é bem comum. E a outra coisa, né, gente, que também já foi falado, mas é a questão do nome social na carteirinha do SUS. Desde 2009, então, a carteirinha do SUS pode ter o nome social. Isso é muito importante, porque, né, toda questão, eu vi vários relatos, assim, né, de pessoas que, tipo, chegava ali na secretária e falava, tá, esse nome aqui. Ok, só que quando chegava lá para ser chamado realmente pelo enfermeiro, pelo médico, não era aquele nome que a pessoa tinha pedido. Isso causa um constrangimento, é um desrespeito, é um preconceito, né? Então, é algo a se pensar, né? Essa questão, realmente, tá ali na carteirinha, agora se pode ter na carteirinha, né? Mas a pessoa pediu, pô, por que na hora de passar lá para dentro lá dos hospitais, enfim, não foi respeitado? Isso é algo péssimo, né, gente? Péssimo. Eu quero ler. E aí, Lucas? Eu não sei responder essa pergunta. A partir antes dessa...
como eu posso dizer, revolução no judiciário, que fez com que esse processo fosse um pouco mais simplificado do que era antes. Para poder mudar o nome, você precisava entrar com um processo na justiça, tá? Como advogado e com 1001 provas de que você vivia no gênero que você estava querendo trocar o seu nome para, tá? Depois dessa mudança, é possível, com um conjunto de documentos, você pedir a alteração do primeiro nome, tá? Você não vai fazer a alteração dos sobrenomes. Eu quero Lady Gaga Xuxa Eliana. Não pode, tá? Você só vai trocar o primeiro nome. Caso você queira trocar esse primeiro nome de novo, você precisa voltar para a questão primeira, que é entrar com um processo na justiça e dizer, talvez errei, não sei, entende? Mas essa facilitação, ela é feita inicialmente, você assina um termo de que você concorda com aquilo, de que você está ciente, de que está trocando, entende? De que você é responsável por aquela mudança. E aí, se você quiser mudar de novo, tá, você precisa entrar com um pedido no juiz. Essa é a resposta. Tentando responder o mais rápido possível, gente. Muito obrigada. Menina do céu, eu não me lembro se tem idade para trocar. Mas se eu não me engano, tem que ter mais de 18 anos. A Luísa, ela sempre vem com umas assim, né? Não tem. Precisa. Deve ter, né? E o uso da identidade social, ela não se restringe apenas à comunidade trans, né? Pessoas de outras comunidades podem usar ela também, em caso de, né, se o seu nome provocar algum constrangimento, alguma coisa, optarem por usar uma identidade social é permitido, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu não gosto do meu nome, eu posso escolher uma identidade social específica para usar nos lugares públicos, sempre que eu quiser apresentar meus documentos. Ah, Lucas, mas eu fiquei pensando agora, porque a questão do nome social, ele também já acompanha muitas crianças já. Então, será que... Não, agora é lei, né? Isso aí teria que ver. Mas talvez eu acho que tem alguma coisa para antes. No caso, o nome social é uma carteirinha, como é que eu posso te dizer? Por fora, você continua com o seu RG, né? E é uma carteira extra. Por exemplo, a feita no Rio Grande do Sul serve só para o estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu só pude viajar com tranquilidade ao rico. Sair do Rio Grande do Sul para botar os pés ali em Santa Catarina, foi porque eu realmente fiz o processo de alteração na certidão. Aí eu altero o meu RG nacional, e tanto nacional quanto internacionalmente, eu sou eu e ninguém tem mais nada a ver com isso. Mas antes era uma questão regional do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas que são trans, que vieram para Pelotas, que não eram do estado, estão tendo também muitos problemas. Então é uma coisa... E aí, nós podíamos ficar aqui 24 horas, e não me dar conta. Mas essa carteirinha não tem... A de nome social, que ela é mais estética, a gente pode dizer assim, ela não tem limite. Ou seja, crianças podem ter ela, no caso. E aí, gente, falando de saúde, vocês têm alguma coisa para falar? Pessoal aí, tá muito quieto, estão muito quietos. Eu gostaria de perguntar sobre a questão de médico mesmo, né? Como é que é o atendimento no SUS? Eu não sei se isso é uma coisa que... Não sei se existe algum empecilho. Vários. A gente pode pensar... vou voltar com fatos mesmo, aí vocês que são da redação que argumentem. As pessoas que eu conheci não há tanto tempo atrás têm relatos de que começaram a transição usando testosterona veterinária. Ou seja, sim, remédios... dito pela pessoa que usava era realmente hormônio para cavalo. Tá? O que, obviamente, porque isso é de fácil acesso. Existe um acesso maior do que a testosterona por farmácia. Explicar
para vocês uma coisa. Existem o hormônio feminino e o hormônio masculino, tá? O hormônio feminino, também conhecido como anticoncepcional, ele é vendido sem restrição pelas farmácias, tá? O hormônio masculino, testosterona, ele não é vendido sem restrição. Existe uma restrição. Só pode comprar na farmácia quem tem receita do endocrinologista. Então, existe uma disparidade muito grande aí. Uma pessoa, tecnicamente, só poderia se hormonizar sendo homem trans se tivesse em dia com os seus médicos, né? Não é o que acontece. E o que causa realmente todo esse processo clandestino. Por exemplo, eu nunca consegui, até hoje, ter acesso a um atendimento hormonal correto. Porque o pessoal simplesmente vai até o posto de saúde e eles não sabem o que fazer. Eu nunca vou esquecer, gente, em Porto Alegre, eu estava morando lá por 2 anos. A história vai ser rápida, eu prometo. Pode falar. Tinha um cartaz na entrada do posto de saúde que dizia, pelo nome social, cidadania das pessoas trans, não sei o quê. Tinha um pôster lindo, maravilhoso, que você sabia que tinha vindo da Secretaria da Saúde e tal. Entro dentro do posto e digo, preciso do meu cartão de saúde com nome social. A pessoa não sabia me atender. Estava no pôster na entrada. E a pessoa, inclusive, me disse coisas que eu nunca vou esquecer. Um desrespeito atrás do outro. A mulher, ela é lésbica, e me respondeu algo como... eu acho que isso nem é interessante colocar aqui, mas um total despreparo que a gente consegue perceber, mas o cartaz estava na porta. Ou seja, eu entrei e pensei, sim, vou conseguir um atendimento médico, finalmente, gente, vou poder ser tratado como gente aqui dentro. Não. Então, é bem complexo esse quesito. A gente, na questão da saúde, a gente vê várias questões. A gente pode pensar... Tá, deixa eu ler a pergunta da Letícia enquanto isso. A gente fica curioso, não adianta. Eu tenho quase certeza que dá. Porque quando se entra na ideia das crianças, existem vários, como é que eu posso dizer, movimentos sociais, inclusive feministas, que têm muito medo dessa questão de homens trans são mulheres que estão tentando fugir da opressão, virando homens, né? E a gente está cooptando nossas crianças a serem hormonizadas. Gente, isso não existe. Eu sou uma pessoa adulta de 29 anos, precisei pensar, e eu ainda não consegui acesso à testosterona. Não é criança que vai conseguir. Vocês estão entendendo? Estou olhando para a câmera, nos olhos de vocês. Não é criança que vai conseguir, tá? Isso não existe. Existe uma questão de tomar bloqueadores para que a pessoa mantenha um visual andrógeno até saber o que quer? Sim, mas isso não significa movimentar ninguém. Aí tem essa dificuldade. Quando fala em criança, sempre acha que a criança não sabe de nada. Eu sabia quando eu tinha 5 anos. Geralmente é assim, né? Não querendo generalizar, mas geralmente é uma coisa que vem desde sempre. A pessoa sabe, de um jeito ou de outro. Quando a gente pensa na saúde, né, de forma geral, a gente também tem que pensar na saúde mental, né, gente? Olha todo esse tempo de espera. Tipo, 10 anos, gente, 10 anos são 10 anos, sabe? Não são 10 meses, né? Acredito, assim, que a saúde mental seja um ponto crucial, assim, né? Luísa está digitando. E também a questão da propaganda pública, né? O gasto que se tem numa propaganda pública que não tem reflexo nenhum
Os caras, quanto devem ter gastado em pôster para botar em vários postos de saúde para as pessoas que trabalham no posto nem saber o que aquilo está fazendo ali. Então a gente vê que às vezes a gente botar lá na nossa conclusão que fazer mais propaganda, isso não é solução. Talvez isso não seja a solução. Né? Só fazer a propaganda não adianta. Conscientização da população através de palestras e panfletos. Gente, não tem. O que adianta fazer palestra? Sendo que aí marca palestra e muita gente não vai. Nem Aproveita vai. que é palestra e não vai. Né? Não vai tem ter que aula avisar. para palestra e não vai. Conscientização por meio de palestra. Fazer uma campanha. Né? Quem é que vai veicular essa campanha para começo de conversa? Né? E muitas vezes quem é que vai ficar responsável por realmente propagar essa campanha? Né? Por quem é que vai conversar com as pessoas? Quem são as pessoas que vão receber essa campanha? Então é muito, muito, muito amplo tu falar simplesmente de conscientização. Né? É os professores. Os professores. Todos os professores vão fazer um curso, alguma coisa sobre isso. É a mesma coisa do funcionário do posto de saúde que o Lucas falou. Né? A pessoa ela não sabia realmente, ela nem passou pela cabeça dela quando ela viu aquele cartaz que ela tinha que prestar atenção naquilo ali. Né? Então é muito delicado. Tem que ter outras maneiras mais eficazes. Não é o problema falar que tem que ter conscientização, tem que fazer campanha. Né? O problema é como. Né? Como que elas vão ser efetivas. É isso que vocês têm que pensar. É verdade. Gente, pelo horário, vamos para o próximo tópico. E sim, Luísa, isso que tu falou tem total sentido. Tá, mas antes disso eu quero falar do ANTRA, que o Lucas já citou, né? Mas eu sempre trazendo os meus sites, minhas cartilhas, minhas coisas. Esse é um site que é bem interessante, porque vocês já sabem o tema dessa semana, não é mesmo? Vocês vão ter que escrever sobre isso. Vocês podem escolher o ramo, assim, mas, né, é sobre isso. Então, é um site bem interessante. Daqueles tópicos que a Mirella trouxe no início, vocês peguem daqueles ali. Como foi da vez da questão da mulher? Tá, sim, mas aqueles são do trabalho e da educação, né? Mas se quiserem falar da saúde também, da violência, podem falar. E aí, esse site, rapidamente, gente, é um site muito interessante que tem, assim, muita informação, tanto para vocês, informação para que vocês realmente saibam e aprendam, como também para colocar na redação, né, gente? Ali, dados para intertextos, argumentar a partir de dados baseados em fatos que são reais, não são, né, a fonte voz da nossa cabeça. Então, te liga nesse site aí. Bem, então, gente, agora que vocês já conheceram o ANTRA, que é a Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais do Brasil, né, essa entidade, né, além dela ela ser a que representa toda a comunidade trans brasileira, ela também quem é que vai calcular os dados, né, de diversos aspectos dessa comunidade no nosso país. Tá? E aqui nós vamos falar da violência, né, da violência do preconceito, né, seja ele físico, seja verbal, que essa comunidade, que é sim uma minoria e que sofre diversos problemas sempre, muitos mais do que a gente já comentou aqui, né, o Brasil, já de dados antigos, de 5, 6 anos atrás, é considerado, até hoje, o país do mundo que mais mata pessoas da comunidade trans, tá? Até hoje. E aqui eu trouxe um dado de 2020, foi o último dado que saiu, que foi relativo ao primeiro semestre do ano de 2020, né, de janeiro a junho, feito pelo ANTRA, e que teve um aumento muito grande, né, em relação a esse período no ano passado da violência contra a população trans no Brasil, de assassinatos, né, foram registrados quase 90 assassinatos, foram 89 assassinatos, mas como, né, isso já tá de alguns meses atrás, eu resolvi arredondar para 90, porque eu suponho que tenha sido muito mais, infelizmente, né, de assassinatos. Então, é realmente uma coisa presente que essa comunidade, ela, infelizmente, ela tem que lidar com isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, e, né, é importante que a gente esteja ciente disso e de que a luta dessa comunidade ela é sempre muito válida, né, sempre seguirá sendo válida e necessária no momento que a gente está passando, né, num país como o Brasil. Né, ali eu botei também que os casos, a grande maioria dos casos, eles não são registrados, né, eles não são levados, não são feitas denúncias contra esses casos. Por exemplo, né, uma pessoa trans foi agredida aqui na frente da minha casa, por exemplo.
tá? E essa pessoa, ela resolve ir para cá, depois da agressão, ela resolve não fazer uma denúncia, ela sente medo, né? Ela se sente acuada, por exemplo, de chegar numa delegacia e fazer uma denúncia, pode ser zombada, né? Ou sofrer mais agressões na própria delegacia, né? Então, realmente, isso faz com que o número de assassinatos, de violência contra a população trans, ele não seja bem exato, né? Ele realmente é só um pedaço daquilo, de um problema que é muito maior, né? É só para a gente ter uma noção da amplitude que é esse problema para a nossa sociedade, né? Alguma coisa, gente, vocês queiram falar, perguntar, se à vontade. Enquanto eles digitam, eu comento. Essa questão da subnotificação de casos também acontece por causa do nome. Porque principalmente quando é assassinato, a pessoa tinha um nome social, né? Mas aí quando morre, como a família já não ia com a cara da pessoa ou já não concordava com tudo aquilo, a Roberta morre, mas morre Roberto. E aí como que a ANTRA faz o levantamento desse... Só se alguém conhecia a Roberta e dizer, não, mas a gata era trans e aí a gente precisa contabilizar ela aqui. Isso é uma coisa que acontece muito. E também por causa disso há essa subnotificação. Saber que a pessoa era trans na hora de contabilizar. Alguma coisa, gente, acrescentar por aqui? Se não, pode passar. Bem, claro, para concluir a nossa aula, a gente traz um intertexto, né? Quando vocês forem escrever a redação de vocês com esse eixo de tema, vocês podem usar, não só esse filme, existem outros filmes também. Esse aqui é um filme que eu assisti há poucos dias, inclusive, e achei ele muito bom, e é um exemplo riquíssimo, né, para ser usado nas redações de vocês, que é o filme chileno Uma Mulher Fantástica, que ele foi o primeiro filme do Chile a receber um Oscar, né, de melhor filme de língua não inglesa, e também na premiação do filme, né, ele representou que pela primeira vez uma pessoa transexual subisse no palco lá do Oscar nos Estados Unidos, né, que é controverso, que é a maior premiação das artes de cinema no mundo, né? E essa representatividade através das artes, né, pelas premiações, é de fato muito importante, muito relevante para a comunidade trans, para toda a comunidade da diversidade sexual e de gênero como um todo, né? E esse filme, ele é incrível, vejam, acho que ele está disponível em algumas plataformas, tá? E ele trata de uma mulher trans que ela acaba de perder o seu namorado, que ele faleceu, né? E toda a relação que ela tem, né, com a família do namorado dela, de quem ela ficou viúva, né, de forma como eles discriminam ela e também do cotidiano dela no país, na cidade que ela mora, né? Ela é discriminada também pelo próprio sistema de justiça do país, né? Por muitas vezes, como existe, não vou dar muito spoiler aqui, mas como eles estão investigando, né, se caso foi um assassinato ou não a morte do namorado dela, de certa forma, o sistema de justiça ele tenta julgar ela mais ainda pelo fato dela ser uma mulher trans. Era isso. O Lucas ia falar. Ia. Só voltando na questão da violência, inclusive, há pouco tempo atrás, acho que 2 anos atrás, a expectativa de vida para pessoas trans era 33 anos. E acho que no último ano subiu para 36. Mas era basicamente isso, era um outro dado. E sobre a violência, o número de mortes, você sempre pensa em que ele é relacionado a pessoas trans negras, né? Enquanto pessoa branca, eu tenho a obrigação de dizer isso, já me foi chamado a atenção. E isso é uma verdade. As opressões, elas não são fechadas e pessoas negras estão aí sofrendo em todas as categorias. A gente pode dizer assim. Sobre intertexto, se eu não me engano, tem um documentário na Netflix, que é de uma, acho que é Laerte, posso estar muito louca. Sim. Isso, é bem legal.
eu acho bem importante para vocês em questões de intertexto. Também tem um outro filme que é Menina Dinamarquesa. A Garota Dinamarquesa, a Garota Dinamarquesa. Isso. Não são tantos filmes com a temática, filmes e séries, mas tem alguns sim, né? Acho que vocês encontram livros também. Sempre a gente encontra alguma coisa. Tem que A buscar. própria novela que tá passando agora, das 9, né? Lá vem o Bernardo. Claro, novela, É gente. muito Novela tem noveleiro. tudo. Lucas, Intertexto, o Bernardo vocês acham sempre novela. traz novela como intertexto. Sempre. Sempre. Mas essa novela que tá reprisando agora, ela assim, representou de uma maneira muito bonita, né, toda a transição de uma menina para ser um menino, né? Revejam essa novela, ou vejam se vocês não viram, que ela pode ser sim um bom intertexto para a redação de vocês e para outros textos que vocês vão escrever no decorrer da vida de vocês. Verdade. Inclusive, eu já Então, tinha falado dessa novela, acho que no primeiro dia de aula, né, que ela abrange diversas causas, não só a transexualidade. já temos o que fazer no final de semana, hein? Assistir esse Olhar filme. novela. O pessoal não é muito gamer aqui, mas pelo menos não tanto quanto eu gostaria que fosse. Tem um jogo que saiu há pouco tempo que é o Tell Me Why, e o protagonista é um menino trans. A gente tem Orange is the New Black também, que tem a maravilhosa lá, e tem uma série também chamada Transparent, que é um pai que se descobriu trans depois de ser pai. Então, Gente, não sei inglês, então eu não sei digitar isso aí que ele falou pra Também, procurar. né, gente? Lucas, se tu puder mandar digitar. Tem um. Eu não queria enlouquecer muito, mas eu vi esses dias um meme do Shrek, que tem uma personagem trans e que todos esses anos a gente viu Shrek e a gente nunca se deu conta. Que é ela tem as feições, tu vê bem que ela é uma pessoa trans mesmo. Se eu não me engano, ela atende num bar. Eu não lembro exatamente o que aquele personagem faz ali. Mas e tá aí desde a nossa infância. Da minha infância eu nunca era mais grandinha quando o Shrek saiu. Mas passou pela infância de muita gente. E ninguém nunca se deu conta. Nunca foi falado, mas eu tô ligada quem é. É do bar mesmo, se eu não me engano. tem um personagem na Hora da Aventura, só um pequeno comentário que eu acho muito bonitinho. É uma explicação simples sobre as coisas, tá? Era o Biscoito. O personagem era um biscoito e o nome dele era o Biscoito. E aí ele disse pro Jake que o sonho dele sempre foi ser uma princesa. E aí o Jake disse pra ele, não, então você não é um biscoito. Você, a partir de agora, é uma princesa. Botou uma coroa na cabeça e agora era a princesa. Que é a coisa mais fofa e simples de explicar. Legal. A Tânia falou uma que eu até coloquei na minha lista, mas eu não vi ainda. Ctrl Z. O personagem inscrito até com os banheiros. Ó. Então, vocês estão bem cheios de intertextos, hein? Não me venham redação sem intertexto essa semana. As séries mais teen, elas trazem uma série de questões que são super legais. Eu tenho uma que eu adoro, que eu tô até atrasada com ela, que é aquela do Sex Education. Sei lá se fala assim. Eu adoro. Gente, aquela série... De agora, desse momento, e ver a Sex Education. Eu adoro. Eu vou ter que olhar. Eu vi a primeira temporada e eu fiquei assim... Tem muito intertexto. Tem muito intertexto. De verdade. Muita coisa. Merli também, que você deve conhecer de outras aulas, tem um capítulo dedicado a essa causa também. Não gostei da Merli. É verdade. Mas Merli é ótima também. Achei misógina. Tá, o Merli mas as outras causas são, acho muito interessantes. Gostei da Rita, maravilhosa também. Mas, aí ó, intertexto vocês têm de um monte. Agora nós quer redação. E aí, gente? Essa semana não mandaram muitas. Nós também não corrigimos tantas, mas as que foram mandadas anteriormente serão corrigidas até hoje ou amanhã. Fiquem tranquilos que vocês vão receber todos os textos que vocês corrigidos.
Começou o semestre, né, gente? Mandem, né? E principalmente sobre esse tema que a gente discutiu hoje. E que bom que bastante gente seguiu até o final. Hoje bastante gente, né? Seguiram. E a Letícia botou a série que eu não vou nem pronunciar, um filme que eu não vou nem pronunciar, porque I don't know. Nem eu. Gente, já deu o nosso horário, né? Não vamos nos passar muito, mas eu quero agradecer muito a presença do Lucas. Ainda assim, se vocês ainda tiverem alguma pergunta, vamos lá, podem mandar. Mas eu agradeço muito a presença do Lucas, foi muito especial, muito legal, de verdade. Muito obrigada. E vamos ter mais. Acredito que a gente possa fazer mais vezes, né, gente? Porque, na verdade, sociologia e redação aqui, ó, juntinhas. Nós ainda vamos fazer o debate sobre direitos humanos, algum dia ainda vamos fazer isso, que ele é necessário. Já estamos desde o primeiro dia de aula prometendo para vocês fazer essa aula sobre direitos humanos, mas vamos organizar ainda. Então muito tá, obrigado a pessoal. vocês sempre. Obrigada, Lucas. Nos Obrigado, falamos. Lucas, por tudo. Foi uma verdadeira aula tanto para nós, que somos ministrantes, como para os alunos, né? A gente aprendeu muito contigo hoje aqui. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, gente, pela oportunidade aí de passar a palavra. Então, uma boa noite. Como vocês bem sabem, bebam água. Eu bebi toda essa aula, vocês viram? Tô morrendo de sede. Uma vez eu tomei 1 litro de água durante a aula. Então, bebam água, se cuidem. Uma ótima noite. Escrevam as redações. Usem os intertextos que a gente tratada. Intertexto, das argumentações rasas, gente. Aprofundem. Nada de senso comum. Problematizem. Tá, gente? Até semana que vem. Tchau, gente.